O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que dificilmente eu trago esse assunto na igreja, mas eu entendo que sempre é necessário a gente trazer esse assunto do que eu vou falar hoje. Eu vou fazer 17 anos que eu conheci Jesus, e pela misericórdia dele, pela bondade dele, apesar das minhas debilidades, apesar das minhas falhas, apesar de tudo que eu sou e que eu fui, ele me permaneceu firme na presença dele durante esses quase 17 anos. Com 2 anos que eu estava evangélico, eu comecei a fazer a obra de Deus. Com 1 ano eu me tornei diácono, com mais 1 ano eu me tornei auxiliar de uma célula. E normalmente, o auxiliar da célula, quando ele começa a ser treinado para ser um líder, ele ora pelas ofertas, ele ora por tantas outras coisas. Então, sempre o meu líder, o pastor Fernando, ele me colocava para orar pela oferta, dar aquela palavra, né, de ofertório, né, que as igrejas dão, né, principalmente a Quadrangular e todas as outras igrejas, né. Eu acho que só nós mesmo aqui que não damos palavra de ofertório, a gente só ora pelas ofertas, porque a gente compreende que isso é tratado com mais profundidade no discipulado 1 a 1, né. Mas eu lembro que era tão desconfortável para mim quando eu ia orar pelo ofertório ou dar uma palavra de oferta na célula. Porque, apesar de que existe uma porcentagem muito grande de homens de Deus que trabalham com seriedade, que são sérios, que são homens fiéis a Deus, e que são homens sérios mesmo, que trabalham com muita seriedade, existe o charlatão espalhado pelo Brasil e pelo mundo. E por esse motivo do charlatão, o povo, eles, da nossa geração, logo quando ele chega na igreja, eles têm um pé muito atrás quando se fala sobre dinheiro, o relacionamento deles com o dinheiro e o relacionamento deles com Deus e o dinheiro. Então eu já orava pela oferta, já quase pedindo desculpa para os irmãos da célula, quase dizendo assim: irmãos, infelizmente, né, nós vamos ter que orar aqui pelas ofertas, porque eu não tinha entendido ainda a revelação acerca desse princípio, e aí eu tinha essa dificuldade e esse desconforto. O tempo se passa e aí eu fui compreendendo acerca dessa visão. Eu lembro que o meu primeiro dízimo que eu fui dar não foi fácil, porque eu tinha pintado uma casa, mais o irmão da Marceli, o Márcio, por R$150, e era 75 para mim, 75 para ele, um cara desempregado que tinha largado o tráfico de droga, que tinha largado tudo e que estava totalmente dependente de Deus. E eu olhei para Deus, para o dinheiro, e eu cheguei em casa e já quase reclamando para a mulher, disse: ainda tem que dizimar daqui. Ainda tenho que tirar 7,50 daqui. E aí ela, muito mais espiritual que eu, e ela pegou e conseguiu me convencer. E uma das palavras que mais me convenceu foi o que a Bíblia diz ali, que aquele que, eu não sei se foi ela que usou, eu ouvi na hora, eu lembrei que aquele que é fiel no pouco, Deus colocará no muito. Eu lembro que eu fui fiel, mesmo assim, fui fiel a Deus. E com pouco tempo, eu já contei muito esse testemunho, para uma pessoa que não tinha aquela credibilidade no mercado de trabalho, com pouco tempo eu estava pintando o Palácio do Governo, né? Então isso foi muito forte o que Deus fez comigo. E a partir daí, nunca mais eu parei de realmente fazer esse mandamento, de praticar isso. E aí, muitas vezes, nos cultos mesmo, quando a gente ia dar essa palavra de ofertório, eu comecei a entender que
que aquilo que eu estava ministrando para a igreja não era como se eu estivesse pedindo um favor para a igreja, mas eu estava, na realidade, dando uma oportunidade para a igreja ser abençoada. E Deus começava a cobrar para mim, mesmo antes de eu ser pastor, Deus já me cobrava eu ensinar a igreja nos cultos que eu liderava na igreja quadrangular. E Deus, ele sempre me desafiava e dizia, olha, ministrava ali no meu espírito que eu não podia ser negligente, eu tinha que ensinar. E aí, eu comecei a quebrar alguns mitos na minha vida e as coisas eu comecei a entender que aquilo que eu deveria ensinar era algo bom para a igreja. Porque eu tinha uma coisa no meu coração, eu botava no meu coração, eu quero que a igreja tenha um sentimento de vir para a igreja em busca de algo que nós, igreja, podemos ajudar. Eu não queria que a igreja tivesse um sentimento de que a igreja ia lhe tirar algo. E um certo dia eu vi escrito na palavra dizendo assim, não se compareça diante de Deus com mãos vazias. E tantos outros versículos que eu vi e Deus mudou o meu conceito acerca disso e eu comecei, no bom sentido, viu, descaradamente ministrar sobre dízimos e oferta com ousadia, porque eu tinha uma certeza ali que aquilo era bom para o povo. Não era bom para a instituição, igreja, mas também, principalmente, seria bom para o povo. Em cima dessa mensagem, em cima disso, eu queria falar hoje sobre honrando a Deus. Eu queria ministrar hoje para vocês uma perspectiva muito correta a respeito das nossas ofertas e dos nossos dízimos. São assuntos que nós precisamos ensinar para a igreja e muitas das vezes tirar dúvida. O mundo está lá fora dizendo assim, olha, isso é charlatanismo, como é que é? Isso é coisa de evangélico, isso é coisa desses pilantra que quer tirar o dinheiro do povo. Então assim, você for para a internet, você vê muitas pessoas aí, né, sendo usada pelo diabo para você quebrar um princípio tão lindo que Deus estabeleceu. Qual é o relacionamento de Deus com o dinheiro? Por que muitas das vezes nos incomoda quando alguém ministra sobre o dinheiro? Por que parece que causa um desconforto, não tanto no pregador, como na pessoa que está ouvindo, quando o pregador começa a falar sobre o dinheiro? Um certo dia um rapaz chegou para o pastor e disse, pastor, eu queria lhe perguntar algo. Ele disse assim, eu acho muito bom toda a parte espiritual da igreja, eu adoro. Aí o pastor se encabulou com aquilo e disse, mas qual é a parte que não é espiritual? Aí ele disse, quando vai falar sobre dinheiro, o dinheiro ele está relacionado diretamente com o espiritual, muito diretamente. Você sabia que existe sobre oração e sobre fé 500 versículos na Bíblia falando sobre oração e fé? Vocês sabiam disso? E é uma coisa muito importante, na verdade é uma base da nossa vida cristã, oração e fé. Tem 500 versículos na Bíblia falando de oração e fé. E você sabia que falando de dinheiro tem 2.084 versículos falando só de dinheiro? Por que Deus colocou tanto versículo falando desse assunto, se ele aparentemente para nós não é tão importante? E aí, escute, o que eu queria falar para vocês. Primeiro eu queria dar esse crédito, nós estamos ao vivo aqui pela internet, eu queria dar esse crédito ao Luciano Subirá. Essa mensagem eu extraí do livro do Luciano Subirá, um livro chamado Honrando a Deus com os Seus Bens. Então, essa mensagem, o crédito é todo do Luciano Subirá, que é um pastor que eu admiro muito. Esse crédito aqui não é meu. E eu intitulei a mensagem de hoje Honrando a Deus. E o primeiro versículo é Provérbio, capítulo 3, do 9 ao 10. Eu queria que você acompanhasse o primeiro versículo-chave. Enquanto você caça aí, eu vou estar continuando a minha introdução. Então, escute algo que eu quero falar para vocês.
É necessário que o pastor ele ensine isso para a igreja, né? Possa não ser com tanta frequência que nem eu não ensino isso com tanta frequência, mas isso é necessário ensinar isso para a igreja, porque se o pastor ou o líder não ensinar, ele está sendo negligente com aquilo que Deus quer que ele ensine para a igreja. Por que Deus se preocupou muito com o relacionamento do homem com o dinheiro e ele? Uma das coisas que Deus mais se preocupou foi que o dinheiro tinha um poder de arrebatar o coração do homem para ele. E você observa que no Novo Testamento a gente vê a palavra de Deus explicitamente falando que nós não deveremos servir a Deus e ao dinheiro. Então, por que Deus tem uma preocupação muito grande com o dinheiro? Que parece que o dinheiro é como se fosse uma ameaça para Deus ou um rival de Deus, quando se trata de colocar Deus em primeiro lugar. Parece que o dinheiro, que se a gente não tiver um relacionamento direito com Deus e com o dinheiro passa a tomar o lugar de Deus na nossa vida. Se você quer ver uma pessoa incomodada, é quando você começa a mexer no seu bolso. A pessoa começa a se incomodar. Ele sai do espiritual e começa a entrar na carne, e muitas das vezes começa a receber na sua mente e no seu coração a sugestão do diabo. Que o diabo sugere muita coisa para tirar você do foco do que Deus quer para a sua vida. E a gente vê explicitamente Deus ele dizendo assim: você não pode servir a Deus e a Mamon, que era o dinheiro, que estava se referindo a Mamon, né? Se referindo ao dinheiro. Eu não estava planejando falar sobre esse versículo, por isso que eu não anotei, eu não sei qual é esse versículo, mas eu creio que você já ouviu falar nisso, que não podemos servir a dois senhores, e aí ele explica a Deus e ao dinheiro. Então Deus ele tem uma preocupação muito grande no relacionamento meu e seu com o dinheiro, quando se diz respeito a ele, porque Deus ele quer sempre estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. E por que Deus ele pede que nós honramos a eles com os nossos bens e com as nossas rendas? Está em Provérbio, que eu acabei de citar para vocês, capítulo 3, do 9 ao 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por que Deus ele fala assim, honra? Por que a palavra de Deus diz para nós honrar? Porque existe umas coisas na palavra de Deus que a gente tem que entender. Existem coisas certas que você faz da maneira errada. Existe coisa certa que você faz da maneira errada. E é por isso que os lagares não se enchem e os celeiros também. Os celeiros não se enchem e os lagares não transbordam. Porque você até faz aquilo, mas você faz de uma maneira errada. A gente vê em muitas passagens da Bíblia, a gente vê em muitas passagens como Tiago 4:3, onde fala que Deus falando, a palavra de Deus ensinando ali, dizendo assim: olha, vocês oram, né? Jesus ensinando ali, sendo ali narrado por Tiago, vocês oram, tudo que vocês pedirem a Deus, Deus vai dar, mas muitos pedem, né? Se vocês examinar aí, Tiago 4:3, vocês vão ver isso, muitos pedem e não recebem porque não sabem pedir, porque pedis mal. Então, de uma certa forma, Jesus ele se preocupava ali em sempre ensinar: vocês têm pedido e vocês têm orado, mas vocês não recebem porque vocês têm feito da forma errada. Não é o fato de vocês fazer, é o fato de vocês fazer da forma errada. Até vocês estão fazendo, mas vocês estão fazendo da forma errada. Se você for lá em Mateus, no capítulo 6, do 1 em diante, vocês vê Jesus ensinando muitas coisas que os fariseus estavam fazendo, mas eles estavam fazendo a coisa certa da forma errada. A gente vê Jesus falando ali: olha, vocês dão esmola, quando vocês forem dar esmola, é para dar, mas vocês param de sair contando para todo mundo que vocês deram, vocês param de andar por aí tocando trombeta, porque em verdade vos digo, vocês já receberam o galardão que o Deus ia dar para vocês. E ele começa a ensinar: ó, vocês oram, eu tenho visto que vocês oram, mas vocês oram da maneira errada, vocês oram, vocês não devem orar como os hipócritas, que oram em prato
praça pública, anunciando ali para que o povo pense que eles são espirituais. Mas quando vocês forem orar, entre para o seu quarto, tranque a sua porta. Então Jesus estava ensinando assim: vocês têm orado, vocês têm feito a coisa certa, mas da maneira errada. Era isso que Jesus estava querendo ensinar. E quando vocês veem Jesus ensinando, mais na frente a gente vai aprofundar mais nisso, quando vocês veem Jesus ensinando acerca do dízimo já na graça, a gente vê Jesus ensinando da mesma forma para os seguintes fariseus, e Jesus disse: vocês são hipócritas, porque vocês fazem as coisas certas e negligenciam o outro. Ele diz assim no versículo, no capítulo 22 de Mateus, ele diz desse jeito assim: vocês dão o dízimo do hortelã, e aí ele começa a citar, né, várias coisas que eles dão o dízimo, nós vamos ler mais na frente. Aí ele diz assim: mas vocês fazem isso e isso aqui errado. Ele estava dizendo assim, aí ele diz no final, ele diz assim: olha, vocês devem fazer isso. Tem muita gente que diz assim: o dízimo é da lei, né? Gente, mão de vaca, mão de cutia assada, avarento, que ainda quer botar na cabeça dos outros para também não fazer o que eles não fazem. Então, é da lei. Vocês já ouviram muita gente dizer isso? Primeiro, o dízimo não é da lei. A lei começou com Moisés. O dízimo começou com Abraão. A Bíblia diz que Abraão dava o dízimo, deu o dízimo a quem? A Melquisedeque, que era o sacerdote. Ele deu 10% de tudo que ele tinha. Entendeu? Melquisedeque no futuro representaria Jesus. O sacerdote, né? O sumo sacerdote hoje para nós, que é Jesus. Então preste atenção que eu vou dizer para vocês. Quando Jesus está exortando ali os discípulos, vamos ler, eu acho que eu anotei esse versículo aqui numa página, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Olha só o que Jesus diz aqui: ai de vocês, mestre da lei e fariseu hipócritas. Aí ele continua dizendo: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Olha o que Jesus estava dizendo: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ele está dizendo: vocês precisam praticar a misericórdia, a justiça, mas vocês não devem omitir o dízimo que vocês dão. Vocês estão fazendo tudo certo, mas vocês estão omitindo isso daqui. Então Jesus estava ensinando assim: vocês estão fazendo a coisa certa, mas as outras coisas vocês estão fazendo errado. Então Jesus, ele não aboliu o dízimo. Em outras palavras, você vê aqueles pessoal chegando para Jesus e dizendo assim, em Mateus 22, se eu não me engano, do 17 ao 21, Jesus dizendo assim, os fariseus chegando para Jesus dizendo assim: olha, isso dá imposto. Aí Jesus mais uma vez ensina que Deus também tinha uma fatia do seu bolo. Ele diz desse jeito assim: de quem é a cara dessa moeda? Aí ele diz assim: de César. Aí Jesus diz: dê ao governo, ou seja, dê a César o que é de César. Aí Jesus não parou aí, Jesus diz: e dê a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o governo tem uma fatia do seu bolo, mas Deus também tem uma fatia do seu bolo. Ele poderia ter dizendo: dê a César o que é de César, mas ele não parou por aí. Aí ele continuou dizendo: e Deus o que é de Deus. Nós temos um problema de associar as coisas, essa parte que é natural, e quando é para dar para Deus, a gente associa com um espiritual. E na realidade, Deus estava falando a respeito do dinheiro. Dê a Deus dê a César o que é de César e Deus ao que é de Deus. Então, em nenhum momento do Novo Testamento a gente vê Deus abolindo aí o dízimo e as ofertas. Bom, daí já está compreendido por nós. E quando Deus ele fala honrai a Deus, quando a sua palavra fala honrai a Deus com com seus bens e com a primícia de toda a sua renda, e é muito importante esse ponto quando ele diz assim: de toda a sua renda, é de toda. Não é que eu vou tirar o meu salário aqui, aquele bico que eu fiz, ou aquela rescisão, ou aquilo daqui não, é só do meu salário, não, é de toda a sua renda. É de tudo que da sua renda, é de tudo que você ganhou. Escute, ele está dizendo, ó, de toda a sua renda, e é engraçado, ele ainda especifica, é da primeira parte dela. Não venha me dar uma coisa secundária. Eu lembro que quando nós pegamos o nosso dinheiro para dizimar, isso é unânime lá em casa.
E às vezes a pastora vai receber o dinheiro do Luca na casa lotérica. E aí, esses dias agora, a gente tinha que pagar uma água lá de casa e a luz daqui da igreja. E o dinheiro do Luca, além de dar o dízimo, ele ainda teve que dar uma oferta bem grande para a igreja, para poder cobrir a luz da igreja. E o interessante é na hora de receber e pagar. A pastora tira todo o dinheiro, a mulher entrega para ela no caixa, ela tira para cá, tira a oferta e tira o dízimo. Aí o resto que sobra, ela volta aqui com o talão e vai pagar. Porque a primeira parte é de Deus. Não é pagar primeiro as contas para depois ir tirar a outra parte para Deus. Então assim, muitas das vezes nós ofertamos e é correto. Nós dizimamos e é correto. Mas muitas das vezes fazemos da maneira errada. Sem honra. Sem honra. Isso é muito importante a gente entender sobre isso, porque que Deus diz: honrai a mim, honrai a Deus com os meus bens, com os seus bens e com a primícia de toda a sua renda. Ele estava dizendo assim, o importante, o principal, a essência da tua oferta não está na quantia e naquilo que tu faz todo mês, está na honra que aquilo vai expressar para Deus. Eu já expliquei uma vez com que tem aniversário, que a primeira parte do pedaço de bolo é para aquela pessoa que mais ama. E normalmente quando é um filho que está ali, a gente vê que, eu já sei, eu digo, é uma guerra perdida, esse filho vai dar para a mãe dele. Pode ser filho ou pode ser filha, a mãe vai ganhar. O pai já sabe, já dá para o perdido ali, né? Porque o filho vai dar para a mãe, porque o filho ou a filha sempre ama mais a mãe, ele quer agradar a mãe. Eu não sei se é pela sensibilidade, mas aquele bolo, quando a mãe recebe, ou aquela pessoa amada recebe, é o mesmo bolo, ou talvez até se fosse tirar um outro pedaço sem ser o primeiro, sairia maior, mas aquele expressa honra. É uma diferença. Aquele bolo está expressando honra, porque é a primeira parte. Aquele bolo está expressando honra para aquela pessoa amada. Quando é o maridão, o marido que está, e a mãe não está, e nem o pai não está, normalmente o marido dá para a esposa, porque ele não quer ficar mal na fita, né? Mas ali está expressando honra para a pessoa amada. Então, com Deus também não é diferente. Com Deus também não é diferente. Quando você pega a primícia, a primeira parte do seu ganho, da sua renda, que você oferta aquilo para Deus, aquilo não está indo só apenas como uma oferta, está expressando a honra. E quando Deus diz assim, honrai a Deus, com todos os... honrai a Deus com teus bens e a primícia da tua renda, a gente vê que ele não está muito focando ali na oferta ou no dízimo, ele está focando na honra, como você honra ele. Então muitas das vezes a gente faz a coisa certa da maneira errada. Vocês estão me compreendendo? Então era isso que Jesus ensinava acerca de oração, era isso que Jesus ensinava acerca de dar esmola. Vocês estão fazendo certo, mas só que vocês estão fazendo da maneira errada. Então, e outra coisa também, dízimo vem de 10%, então tudo que é menos de 10% deixa de ser dízimo, e às vezes tem pessoas que por causa de R$5 ou por causa de 10 centavos, deixa de dizimar, porque não se torna os 10%, sempre é menos de 10%. Por exemplo, você ganha R$3.001 por mês, o seu dízimo seria 310 centavos, não é 300 redondo. Quando você dá 300 redondo, você deixou de ser dízimo e passou a ser oferta, porque já não é mais de 10%. Um dos problemas que a gente tem muito que o diabo joga e ministra na nossa mente, no nosso coração, é dizer, Deus entende, eu sei que Deus vai me entender. Deus não entende, Ele tem o maior cuidado do seu relacionamento com o dinheiro e com Ele. Um dos maiores cuidados de Deus é o nosso relacionamento com o dinheiro e o relacionamento nosso com Deus. Deus, ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. E esse é o problema. E esse é o problema que muitas das vezes a gente tem que ter cuidado. Vamos lá para Caim e Abel. A gente observa que todos dois ofertaram, mas uma oferta não foi aceita por Deus e a outra foi. Quer dizer, todos ofertaram, um deles ofertaram da maneira correta. E outro ofertou da maneira errada.
Então, o fato de Deus nos abençoar não tá verdadeiramente no ato de você ofertar ou dizimar, mas está na honra que aquilo vai expressar a Deus. Isso é muito importante, porque às vezes a gente diz assim, mas eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, e tem coisas que estão travando na minha vida. E por que com as outras pessoas as coisas não acontecem? Com Caim foi do mesmo jeito. Caim, a Bíblia diz que ele ficou emburrado com Deus, ele ficou chateado com Deus, porque ele sentiu que Deus não recebeu a oferta dele. E o pior, Deus apenas não rejeita a nossa oferta, como rejeita nós, quando nós ofertamos errado. A Bíblia diz que Deus, ele aceitou Caim e a sua oferta, quer dizer, aceitou Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e a sua oferta. Ele não se referiu só à oferta, se referiu à pessoa. Porque o relacionamento da nossa oferta em honra a Deus não está muito em só apenas nós reafirmar a nossa honra para Deus. Porque Deus não precisa de que nós vivemos reafirmando isso. A Bíblia diz que de Deus não falta coisa alguma. Deus, ele é completo. Não falta coisa alguma. Então, por que Deus quer essa honra? Isso está mais relacionado com o meu coração, com o seu coração, do que Deus se sentir honrado. Está mais relacionado com o meu coração e com o seu coração. Quando nós fazemos dessa forma, nós estamos, sabe, irmãos, trabalhando no nosso coração para que Deus seja sempre em primeiro lugar na nossa vida. Nunca aconteceu, em nenhuma parte da Bíblia está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, uma das preocupações de Deus com a minha vida e com a tua vida, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro ao ponto de tomar o lugar de Deus. Todas as vezes que nós amamos muito o dinheiro, ao ponto de se tornar uma pessoa avarento, miserável, mão de cutia assada, nós estamos colocando o dinheiro como o nosso Deus, e dizendo que Deus está entendendo ou Deus está compreendendo aquilo. Ou então dizendo assim que Deus vai entender, porque esse mês eu estou cheio de conta, Deus vai entender que esse mês eu não vou dizimar. Deus não vai entender, Deus está entendendo que você está sendo infiel. Deus no jardim do Éden, ele colocou milhares de tipos de fruta, mas ele colocou uma só e disse para o homem, disse, Adão e Eva, não come dessa, coma a pera, coma a banana, coma a laranja, mas só não coma essa. A Bíblia diz que o homem tinha um monte de fruta para comer, e foi comer a que Deus tinha proibido. Hoje ainda é assim. Deus disse assim, olha, está aqui, 100%, 10% é meu, 90% tu faz o que tu quiser, mas não mexa nos 10%. O homem ainda continua fazendo como fez no Adão e Eva. Continua fazendo aquilo. Então isso é uma forma de desonra a Deus, de desonrar a Deus. Se você observar aqui em Gênesis capítulo 4, do 3 ao 7, a gente vê realmente Caim muito enfesado. E Deus olha para Caim e diz assim, se tu não tivesse feito direito, tu não tinha sido aceito? E por que tu não faz direito? Olha, Caim, o pecado está ameaçando a tua porta. Em outras versões diz assim, olha, Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você, Caim, dominá-lo. Escute, nós estávamos devendo lá na igreja quadrangular, na época, era há 10 anos, há 11 anos atrás, nós estávamos devendo 90 mil reais, e a igreja não tinha condições de pagar, e nós estávamos orando, eu era ali perto do pastor, sabia de todas as dívidas, né? Eu não sentia muito, porque eu não era o linha de frente. E nós entramos, aí o pastor disse assim, olha, Macedo, vamos orar a Deus pedindo para ele operar um milagre, Macedo. Porque a renda da igreja não dá, para Deus operar um milagre. Eu não sei se os mais antigos por aqui, como a Andresa e outros aqui, conheceu a Demilce. Conheceu a Demilce, que os irmãos dela vendiam água ali na Chico Mendes. Que hoje... o terreno que era a casa deles lá, hoje é do lado da Paula ali. A casa deles era do lado da autoescola Paula, e era uma casa enorme.
Hã? É a Débora lá hoje, né? É. E era uma casa enorme lá. A mãe dela queria vender aquela casa, na época, estava pedindo 700 mil na casa. 700 mil reais. E eu lembro que eles venderam a casa por 700 mil reais. E aí eu estava lá no Pastor Nilson pintando uma gradezinha da casa dele, ouvindo Júlio de Oliveira. Quando o Pastor Nilson, olha, Macedo, Deus já mandou 70 mil reais para a conta da igreja. Essa mulher, ela morreu depois, não foi? Ela era muito velhinha, ela já estava perto de morrer, ela decidiu vender a casa e dividir com os filhos. Eram 3 filhos, se eu não me engano. Eram 3 filhos, os 2 homens e a Demilce. Agora me diz uma coisa, pensa aqui comigo. Me diz se o diabo não veio com sugestão no coração daquela mulher. Não precisa não, isso é muito dinheiro. Precisa não, tu vai dizimar isso? Não, precisa não. Tu não já dá o teu dízimo todo bem? Não precisa não. Deus disse assim: Caim, o pecado ameaça a porta do teu coração. Cabe você dominá-lo. Deus estava falando sobre oferta, estava falando sobre contribuição, né? Se fosse nos dias de hoje. Sexta-feira caiu o meu auxílio emergencial. 250 reais. Tinha que comprar o gás, 110, e eu estava com a vontade de comer uma panelada, ainda estou. Ia comprar uma panelada, ia comprar umas verduras assim, fazer aquela, sabe, eu gosto muito de mocotó, sabe, buchada. E aí digo, eu tiro os 25 do meu dízimo, vai dar de inteirar o gás, que o gás está perto de acabar, e dá de eu fazer minha panelada. Só que eu tirei os 25 de dízimo e depois eu tirei mais 145 de oferta. O dízimo se tornou maior, a oferta se tornou maior do que o dízimo. Inteirei tudinho e paguei o talão da internet da igreja, que foi 170 reais. E não deu de eu comer a minha panelada. Essa oferta expressou honra, porque eu tirei daquilo que eu precisava. Vocês estão me compreendendo? Malaquias capítulo 1, vamos olhar junto, Malaquias capítulo 1, do 6 ao 8, vai caçando aí que eu vou fazendo a introdução. Malaquias capítulo 1, do 6 ao 8, Deus começa a dizer assim: se eu sou o pai de vocês, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor de vocês, cadê o temor que vocês têm por mim? Vocês trazem comida impura, imunda para o meu altar, ainda acha que não tem mal algum. Vocês trazem os animais cegos, os animais coxos, e oferecem a mim, e vocês acham que não tem mal algum. O que é que Deus estava dizendo? Vocês me trazem o resto, vocês me trazem o que me sobra, e isso não expressa a honra. Então, se eu tinha 2 carneiros bonitos, gordo, bem cevado, um deles era perfeito, não era coxo, não era cego. Se eu levasse para o mercado, eu ia pegar um bom dinheiro. Mas tinha um coxo que eu tirei da mão do lobo e a perninha dele estava coxa. E eu digo, não, se é para queimar, eu levo isso daqui, é para Deus mesmo. Era assim que eles faziam. Porque aquele coxo não ia pegar um bom dinheiro lá no mercado. Então eu vou dar o coxo para Deus. Era assim que eles estavam. Afinal de contas, é para queimar mesmo. É para assar mesmo. Quando o sacerdote comeu o pedaço lá, não vai fazer nenhuma diferença. Ele nem vai saber que o bicho é coxo, não vai mudar o gosto, porque o bicho é coxo. A gordura que subir para o céu na fumaça a Deus, Deus não vai mudar o cheiro dessa fumaça, porque o animal é coxo. Vocês sabiam que quando eles assavam o animal em oferenda a Deus, a gordura subiu ao céu e o churrasco do animal era dividido com o sacerdote? É engraçado, era dividido com o sacerdote. E aí, imagina hoje você comendo uma picanha, você nunca vai ter a diferença, você nunca vai poder sentir a diferença entre se aquela picanha daquele boi era um boi cego. Não faz diferença.
Se você for pensar na lógica hoje, você diz assim, mas Deus, ele é complicado, porque o que tem, não é assado? Mas, olha, aquela oferta não expressou honra para Deus, porque a pessoa deu daquilo que sobrou. A pessoa deu daquilo que não ia lhe fazer falta. Então é muito fácil você ofertar hoje algo que não vai lhe fazer falta. Você vai estar fazendo uma coisa boa, você vai estar ofertando, mas a tua oferta não está expressando honra. Vocês estão me compreendendo? É muito importante, não tem nenhum problema você pagar a luz, pagar a água, pagar as suas contas e depois você tirar os mesmos 10% e dar para a casa do Senhor e ofertar para o Senhor. Não tem importância, é o mesmo dinheiro, vai ter o mesmo resultado, mas aquele dinheiro não vai expressar honra. E Deus, ele está muito interessado na honra, por conta do meu coração e do seu coração. Esse é o problema de Deus com nós. É o nosso coração, se nós estamos amando mais o dinheiro do que a Deus. Se o dinheiro é mais importante para nós do que a Deus. E o diabo não joga na nossa mente que Deus está entendendo. Não, hoje não é tempo de pera, eu só como pera. Não é tempo de banana, a banana ainda está verde. O Senhor vai entender se eu comer a maçã. O Senhor vai me entender. O Senhor não vai entender, não. Ele disse para não comer. Ele disse para não tocar. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Isso é muito importante. Olha só o que está escrito aqui, ó. O filho honra o pai, Deus dizendo. Em Malaquias 1, do 6 ao 8. E o servo seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que é me devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, ele dizendo. Mas vocês perguntam, de que maneira te desprezamos o teu nome? Aí Deus diz, trazendo comida imunda, impura, ao meu altar. E mesmo assim, ainda pergunto, de que te desonramos? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não vê mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veio mal algum. Tente oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Tenta dar lá para o teu pai essa vaca aleijada. Ele vai se agradar. Tenta dar lá para a pessoa que tu quer agradar esse carneiro cego. Sabe, querido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Normalmente, quando a gente arruma o dinheiro, o brasileiro, ele bota as notas de 100, agora tem a de 200, nunca peguei ainda. Mas tem que a de 200, mas vamos dizer que, né, tem a de 200, a gente começa, a hora da oferta, começa a passar de 200, passar de 100, passar de 50, passar de 10, de 20, passar de 10, passar de 5, chega nos R$2, passar de R$2, mete a mão no bolso e tem moeda. Não tem moeda. Dos R$2, caça a nota mais feia, aquela que está com dureque, ou aquela rasgada que corre o risco de o mercado não receber. Quantas vezes eu, contando dinheiro, pego nota aqui no nosso gasofilácio, que o mercado não recebe? Ofertou? Ofertou, mas ofertou do resto, ofertou sem honra. Isso é muito forte. E às vezes eles dizem assim, mas acontece com ciclano, acontece com Bertano e não acontece comigo. E eu faço tudo isso que Deus pede, mas talvez você faça, mas da maneira errada. Era isso que Deus queria ensinar aos fariseus naquela época. Eu lembro de um pastor falando algo interessante. Ele disse que foi para a África. Quando chegou na África, ele disse que teve uma reunião de manhã. E aí o pastor tirou uma oferta. Uma reunião, não era um culto. Aí no dia seguinte, pela manhã, teve uma reunião com a liderança. Oraram pelos dias das ofertas.
Aí diz que no outro dia seguinte teve uma reunião só com o pastor. Não, engraçado ele dizendo que na primeira reunião ele pegou a nota maior que ele tinha, que era dólar, né? Lá para a África, recambiado dinheiro real em dólar, e disse que pegou a nota maior que tinha todo. Aí ele, engraçado, no outro dia de manhã tiraram a oferta numa reuniãozinha. Ele disse, já deu uma menor. Aí disse que no outro dia era uma reunião só com pastores, oferta. Ele disse, poxa, nem os pastores estão exemplos. Aí ele tirou mais outra. E aí quando foi no culto, uma reunião longa, lá na África, oraram 4 vezes durante a reunião por oferta e dízimo. Aí ele disse que não aguentou, já estava enfesado. Aí ele disse, chamou o pastor, um dos pastores, depois terminou o culto, disse assim, vocês sabem, vocês conhecem o Brasil? Ele disse, conheço, nós conhecemos o Brasil, porque ele disse, o nosso Brasil é muito mais rico do que o de vocês. E nós só pede lá oferta uma vez no culto, nos cultos oficial. Olha, eu cheguei aqui ontem já estou quebrado. Aí diz que o africano, que não falava a língua dele, mas ele disse que falava a língua dele meio mal, mas ele disse que o gesto que o africano faz é universal, toda língua entende. O africano olhou para ele e fez assim, dizendo assim para ele assim, disse, inocente, tu não entendeu nada ainda. Nas reuniões que vocês vão, vocês expressam adoração a Deus? Aí o pastor disse, sim, expressa. Pois é, nós entendemos que a nossa oferta também é uma adoração a Deus. Você já leu aquela passagem, pastor, que está escrito lá, que não se apresente diante de Deus de mão vazia? Pois é, nós pratica aqui a risca. Diz que o pastor voltou confuso. Não entendeu e foi estudar sobre dízimos e oferta. E ele falou que depois de pastor, liderando igreja, ele veio entender em 2001, quando Deus falou, confrontou ele, mesmo que ele veio entender sobre esses princípios. Então assim, irmãos, é muito interessante a gente aprender sobre isso. O que era interessante era, do jeito que a gente fala sobre fé, que a gente fala sobre tantas coisas, era nós falar sobre dízimos e ofertas e contribuições também da mesma proporção. Mas hoje em dia a gente não faz muito isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje em dia os Pix, né, que a gente pode transferir o Pix, mas você tem como no coração, você administrar isso. Não pago nada antes de tirar o meu Pix da igreja, do Senhor. É o meu coração, Deus sabe que eu estou honrando, eu estou expressando a minha honra para Deus. Mas se for no físico, na cédula, é engraçado, vocês vão rir de mim, talvez alguns aí no coração. Mas mesmo vocês ofertando da maneira correta, mesmo dizimando da maneira correta, se for na cédula, casse as notas mais novas. E leve até o altar. Está aqui, Senhor. Daqui é minha contribuição, aqui é meu dízimo. Porque isso está expressando honra. Isso expressa honra. Então você pode agora dizer assim, pastor, agora eu estou entendendo, eu faço tudo certo, mas talvez eu não esteja fazendo da maneira correta. E por isso que muitas das vezes a gente perde de receber, perde de se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Por que não acontece comigo? Talvez você está fazendo a coisa certa, da maneira errada. Que a partir de hoje, nós possamos não só aplicar isso na nossa vida, mas nós ensinar as pessoas em nossa volta, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. Nós possamos ensinar as pessoas. Eu queria poder ter mais tempo para a gente falar e se aprofundar mais em muitas coisas. Mas o nosso tempo é curto. Espero que tenha ficado claro para vocês como fazer a coisa certa da maneira certa. Espero que ficou claro para vocês que quando uma pessoa chegar para você e dizer dízimo é da lei, vocês vão dizer assim: o dízimo já existia antes da lei. A lei começou com Moisés, o dízimo já existia com Abraão. Então tudo da lei foi quando desceu as tábuas.
Ali começou a lei. A lei se encerra quando Jesus nasce, quando Jesus vem. A graça começa, a lei se encerra. Mas a gente vê Jesus dizendo: olha, vocês fazem isso, tudo certo, mas faça sem negligenciar a outra. Ele estava dizendo: olha, dizimar do jeito que vocês estão fazendo está correto, só que vocês estão esquecendo a justiça e a misericórdia, que vocês não devem também negligenciar. E quando ele fala, mais uma vez, que ele fala sobre César, ele diz assim: dê a César o que é de César, mas também não se esqueçam, dê a Deus o que é de Deus. O nosso relacionamento com o dinheiro, ele tem que ser menos amor do que o nosso amor por Deus. E a única forma de nós expressar que nós amamos a Deus mais que o dinheiro é quando nós abrimos mão do dinheiro para honrar a Deus. Vou repetir uma frase, já dá, né? A única forma de nós honrarmos a Deus acima de todas as coisas é quando nós... Já esqueci. Já esqueci. Você não anotou essa frase, mas uma frase bem bonita, né? Então, queria que vocês entendessem isso. A preocupação de Deus na honra é o meu coração e o seu coração. Ele quer te prosperar. Ele quer prosperar a sua vida, mas primeiro ele quer certificar de que quando ele te der mais dinheiro, você não corra o risco de colocar o seu coração mais no dinheiro do que nele. É isso a preocupação de Deus. É essa a única preocupação de Deus. O nosso relacionamento com o dinheiro é como se fosse muito perigoso e ameaça o nosso relacionamento com o dinheiro, ameaça o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com o dinheiro ameaça o primeiro lugar na nossa vida. Deus, ele quer estar em primeiro lugar. Mas a única forma de nós expressar que Deus está em primeiro lugar é quando nós abrimos mão do dinheiro para honrá-lo ele. Então nós estamos expressando para Deus: Senhor, o Senhor pode me dar dinheiro, porque não tem nenhum risco agora do meu coração se afastar de ti. Vocês estão me compreendendo? Eu conheço um discípulo que ele diz para mim assim: pastor, eu falo para Deus, se for para Deus me enriquecer, me prosperar, e eu me afastar dele, que Deus continue me dando só esse que ele está me dando mesmo. Eu acho que é uma preocupação muito correta, muito correta. Deus se preocupa muito com o teu coração. Ele se preocupa muito em um dinheiro tomar o lugar do teu coração. Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus.